programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e tentando de alguma forma ajudar na sua saúde. Pensando nisso, nós trazemos hoje um tema muito interessante que está em alta e muitas pessoas têm usado para auxiliar na questão do emagrecimento, que é o balão intragástrico. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo hoje o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Rafael Osterman. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui, por poder compartilhar comigo e com quem está em casa os seus conhecimentos. Eu que agradeço, Gabriela. Prazer estar aqui contigo e com teus telespectadores. Que bom, doutor. Para a gente iniciar, então, como é que funciona o balão intragástrico? Para quem está em casa, de repente, nem sabe o que é isso. Bom, o balão intragástrico ele é uma alternativa não cirúrgica, né? Ele é um dispositivo esférico, né? Feito de silicone e que comporta líquido. A gente tem a possibilidade de preenchê-lo com líquido. Então, nós podemos colocar entre 400 e 700 ml de líquido. Tá? Habitualmente se coloca em torno de 600, 650 ml. Esse dispositivo, na verdade, ele é colocado por endoscopia, né? Ele é feito por endoscopia, com uma sedação muito leve, então o paciente fica numa condição muito confortável, não vê, não sente nada, e o procedimento ele é todo feito por endoscopia. O balão posicionado no estômago, né? Ele exerce um efeito restritivo, né? Então ele ocupa, na verdade, um espaço que antes era ocupado por alimento. Então o indivíduo acaba gerando uma saciedade mais precoce. Então o paciente, ele ingere menos quantidade de alimento, ficando saciado. Então por endoscopia coloca esse balão e aí depois que esse balão está lá dentro, enche com esse líquido. Exatamente, ele é colocado murchinho, ele vem envolto num invólucro, né? E esse invólucro, ele se rompe facilmente depois que você começa a injetar o líquido, né? A gente coloca por endoscopia, ele murchinho, e depois você começa a injetar o líquido. Isso tudo sendo visto num monitor de alta definição. Então a gente vai acompanhando todo o preenchimento do balão, né? Em tempo real. Bem interessante, doutor. E em relação ao balão, tem alguma indicação? Tem algum paciente que não é indicado o balão? Bom, as indicações do balão. Quando o balão surgiu, na década de 90, a sua principal indicação era para aqueles indivíduos com superobesidade mórbida, tá? Ou seja, aqueles indivíduos com IMC acima de 50, né? O índice de massa corporal, que é aquele parâmetro que nós utilizamos para graduar o nível de obesidade. Já seria até para uma bariátrica com um IMC desse. Né? Exatamente. Só que aí o que acontece? Esses indivíduos, eles representavam e ainda representam um risco cirúrgico grande. Então são indivíduos que têm um risco maior, né? Se faz cirurgia bariátrica nesse subgrupo de pacientes, sim. Mas se sabe que eles têm um risco maior de complicações pós-operatórias. Então o balão, na verdade, surgiu como uma alternativa, como uma ponte, né, para esses pacientes, de forma que eles pudessem perder aí os seus 30, 40, por vezes até 50 quilos, né, tornando-os assim um melhor candidato para a cirurgia bariátrica. Porque o indivíduo perdendo 40 quilos, sendo super obeso mórbido, ele não volta para o peso normal, ele volta para uma condição de obesidade mórbida ainda, né? E aí eles se tornariam melhores candidatos com um risco cirúrgico menor. Posteriormente foi se identificando um subgrupo maior de pacientes que poderiam se beneficiar do balão, que seriam aqueles indivíduos com sobrepeso, ou seja, com um índice de massa corporal acima de 27, acima de 28, né, até 35, que é quando o indivíduo já começa a ser identificado como obeso mórbido, né? Então, nesse intervalo entre 27 e 35 de índice de massa corporal, existe uma grande parcela da população, que são, na verdade, traduzindo, né, esse IMC, na verdade, são aqueles pacientes que têm um excesso de peso em torno de 10 a 20, 25 quilos. Como o balão ele tem uma expectativa de perda de peso entre 15 e 20 quilos, né, o balão intragástrico acabou ocupando esse espaço, né? Então abrangendo esse maior número de pacientes.
Por quê? Porque aí o paciente pode perder peso, perdendo 15 quilos, 20 quilos, ele acaba praticamente voltando para o seu peso normal. Então, na verdade, essas seriam as grandes indicações, né? O superobeso mórbido e aquele indivíduo com obesidade, com sobrepeso ou com obesidade leve a moderada. E em relação à saciedade, é real mesmo? O paciente se sente mais satisfeito? O balão intragástrico, na verdade, ele ocupa, uma vez posicionado dentro do estômago, ele acaba ocupando um espaço bastante significativo, né? Do ponto de vista anatômico, a gente pode dividir o estômago, provavelmente todo mundo já deve ter visto o formato do estômago. Então a gente tem aquela parte mais alta do estômago, o fundo gástrico, o fundo. O meio é o corpo do estômago e a parte final é o antro. O balão, na verdade, ele fica posicionado no fundo do estômago, né? Então ele acaba ocupando um espaço bastante significativo. Isso faz com que a pessoa acabe ingerindo quantidades menores e ficando saciado. Se ela se exceder, pelo menos nos primeiros 2 ou 3 meses, ela corre risco de vomitar, ter desconforto, enfim. Então é interessante, é muito interessante, depois a gente pode conversar sobre a participação da nutricionista nesse processo de emagrecimento com balão, né? A nutricionista é essencial, né? O nutricionista, o psicólogo, muitas vezes, e o educador físico, né? São 3 profissionais que são imprescindíveis no tratamento da obesidade, né? E os pacientes não referem que sentem peso, assim, algo desconfortável? Não. É frequente, porque, na verdade, você tendo 600 ml, você tem praticamente meio quilo, né? Um pouco mais de meio quilo de peso no seu estômago, né? Quando a gente só está com mal-estar, às vezes a gente já sente um peso, quem dirá ter um balão com peso. Exatamente, mas essa sensação, na verdade, ela é uma sensação transitória, né? Depois que o paciente coloca o balão, assim como ele sente o peso, ele também nos primeiros dias pode ter náuseas, vômitos, pode ter bastante dor do estômago, eventualmente episódios de azia, de queimação. Então é muito importante que os pacientes eles usem as medicações. A gente sempre deixa na verdade um kit de medicações para amenizar esses sintomas nessa fase de adaptação. Essa fase de adaptação, em geral, ela dura em torno de 1 dia a 7 dias. Certo. Né? A 7 dias. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas antes nós ouviremos uma outra dica de saúde, as nossas famosas dicas do coração, com o Dr. Armando Lemos. A dica de hoje fica como cuidados que você tem que tomar com relação a você que é hipertenso. É o tratamento não farmacológico, que é um tratamento tão importante quanto tomar o remédio. A redução do seu peso, manter o seu peso corporal dentro de um índice de massa corpórea adequado, pode fazer uma redução de 5 a 20 milímetros de mercúrio para cada 10 quilos de perda de peso. A dieta de consumo rica em frutas, vegetais, pouca gordura saturada e gordura total diminuído também faz uma redução de 8 a 14 milímetros de mercúrio. E a dieta da redução do sódio, com menos de 6 gramas, pode reduzir sua hipertensão arterial de 2 a 8 milímetros de mercúrio. O programa Estação Saúde já volta, não saia daí que nós vamos continuar falando sobre o nosso tema de hoje, balão intragástrico.